Jerusalém, 1541. 3 da manhã. O homem mais poderoso do Oriente Médio acorda gritando. Suleimão, o Magnífico, o sultão que conquistou territórios do Iraque até a Hungria, que comandava exércitos de centenas de milhares de soldados, está com as mãos tremendo de pavor. Ele acabou de ver algo no sonho que gelou seu sangue. Um rei, entrando por um portão específico em Jerusalém, tomando tudo dele. Seu império, seu poder, tudo desmoronando. E sabe o que é mais assustador? Ele sabia exatamente qual portão era. Como se algo sobrenatural tivesse gravado aquela imagem na mente dele. Ao amanhecer, ele deu uma ordem que mudaria a história para sempre. Uma ordem tão desesperada, tão cheia de medo, que até seus próprios generais ficaram confusos. Selar aquele portão, agora, com toneladas de pedra. E ninguém pode jamais abri-lo novamente. Mas ele não parou aí, porque fechar o portão não era suficiente. Ele precisava de algo mais permanente, mais profano, mais impossível de ser desfeito. Ele construiu um cemitério muçulmano inteiro na frente daquele portão. Por quê? Porque ele conhecia a lei judaica que dizia que o Messias, sendo um sacerdote, jamais se contaminaria passando por sobre túmulos. Genial, não é? Ele pensou que havia vencido o próprio Deus. Aquele portão está fechado até hoje, quase 500 anos depois. E o que você vai descobrir nos próximos minutos vai fazer cada pelo do seu corpo se arrepiar, porque a história não termina aí. Na verdade, ela está apenas começando. Olha, eu preciso confessar uma coisa para você antes de continuar. Quando eu descobri essa história pela primeira vez, eu estava em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Parecia que todas as portas tinham se fechado. Não havia saída, não havia esperança. Era como se alguém tivesse selado os caminhos da minha vida com concreto. E aí eu me deparei com esse portão em Jerusalém. E algo dentro de mim quebrou, no bom sentido. Porque eu percebi que Deus tem um jeito muito peculiar de trabalhar. Ele pega aquilo que o inimigo fecha e transforma em prova do seu poder. Ele transforma obstáculos em testemunhos. Ele transforma impossibilidades em milagres garantidos. E esse portão, ele é a maior prova física, tangível, que você pode tocar com as mãos, de que Deus cumpre cada palavra que Ele fala. Não importa quanto tempo passe. Não importa quantos impérios tentem impedir. Não importa quantas pedras sejam empilhadas. Então fica comigo porque eu vou te mostrar 3 coisas que vão mudar completamente tua perspectiva. Primeiro, a profecia de 2500 anos que descreveu com precisão cirúrgica esse portão fechado, antes mesmo dele ser construído. Segundo, por que líderes mundiais, até hoje, em pleno século XXI, ainda têm medo dessa profecia e fazem de tudo para manter aquele portão intocado? Terceiro, e isso aqui é o mais importante. O que esse portão selado significa para a sua vida hoje, para os problemas que você enfrenta, para as portas que parecem impossíveis de abrir. Porque isso não é só história antiga, isso é sobre promessa, sobre esperança, sobre um Deus que não desiste. E se você chegou até aqui, se você clicou nesse vídeo, é porque tem algo no teu espírito que precisa ouvir essa mensagem agora. Para você entender o peso do que estamos falando, precisa conhecer esse portão. O Portão Dourado, também chamado de Portão Oriental. Ele fica no lado leste da muralha de Jerusalém, apontando diretamente para o Monte das Oliveiras. E não é um portão qualquer, nunca foi. Nos tempos bíblicos, era por esse portão que a glória de Deus entrava no templo. Era o portão reservado para a realeza, o portão do rei. Quando reis justos entravam em Jerusalém, era por ali que passavam. E tem um detalhe arquitetônico fascinante. Aquele portão está perfeitamente alinhado com o Monte das Oliveiras do lado de fora e com o lugar do Santo dos Santos do templo do lado de dentro. É uma linha reta profética. Agora vem a parte que vai começar a conectar os pontos. Há mais de 2.500 anos, um profeta chamado Ezequiel teve uma visão. Ele estava exilado na Babilônia, longe de Jerusalém, quando o Espírito de Deus o levou numa experiência sobrenatural e mostrou para ele o templo futuro. E aí Deus faz algo estranho. Ele leva Ezequiel especificamente até o portão oriental e diz: escuta essas palavras com atenção porque elas são absurdas. Este portão ficará fechado, não se abrirá. Ninguém passará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Somente o príncipe, ele se assentará ali. Você captou? Um profeta no ano 593 a.C. profetizou que um portão específico em Jerusalém ficaria fechado e só abriria para uma pessoa, o príncipe prometido. Agora respira fundo porque a coisa fica insana. Quando Jesus entrou em Jerusalém naquele domingo que a gente chama de Domingo de Ramos, você lembra da cena? Multidões gritando: Hosana ao filho de Davi.
mantos no chão, ramos de palmeira. Um momento profético explosivo. Mas ninguém presta atenção num detalhe crucial. Ele veio do Monte das Oliveiras, desceu pelo Vale de Cedron e entrou em Jerusalém pelo portão oriental. O rei entrando pelo seu portão. Mas ele não entrou como conquistador naquele dia. Entrou como cordeiro, montado num jumentinho, vindo para morrer, vindo para pagar um preço que nós jamais conseguiríamos pagar. E aqui está o que vai explodir tua cabeça. Alguns dias depois, ele estava ensinando no templo e disse algo profético sobre Jerusalém. Ele olhou para a cidade e declarou com lágrimas nos olhos: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, mas não quiseste. Eis que vossa casa ficará deserta. E digo-vos que não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Até que. Duas palavras pequenas, significado gigante. Porque em 70 depois de Cristo, apenas 40 anos depois dessa profecia, os romanos vieram e destruíram Jerusalém completamente. O templo foi queimado, as muralhas derrubadas, e o portão oriental virou escombros. Mas a história não termina aí. Séculos se passaram. Jerusalém foi reconstruída e destruída várias vezes. Diferentes impérios dominaram a cidade. Romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados. E em cada período aquele portão foi reconstruído. Mas tem algo que todos os historiadores concordam. Cada vez que tentavam mexer naquele portão, algo estranho acontecia. No período bizantino, o imperador tentou abri-lo cerimonialmente e houve um terremoto no mesmo dia. No período dos cruzados, quando planejavam usar o portão para uma procissão, uma peste estourou na cidade. É como se forças invisíveis estivessem guardando aquele lugar. Aí chegamos em 1541. Suleimão, o Magnífico. Esse cara não era bobagem. Ele expandiu o Império Otomano para níveis nunca vistos. Conquistou Belgrado, Rhodes, grande parte da Hungria. Era um estrategista militar genial. Mas quando se tratava daquele portão, ele não confiava em estratégia militar. Ele tinha medo, um medo profundo, espiritual, que nem mesmo exércitos podiam acalmar. E olha a ironia divina nisso. Quando ele selou aquele portão com pedras e cemitério pensando que estava impedindo a profecia, ele estava na verdade cumprindo outra profecia. Lembra? Este portão ficará fechado. Cada tijolo que ele empilhava era mais uma confirmação das palavras de Ezequiel. Cada pedra era um testemunho involuntário de que Deus sabe o fim desde o princípio. Suleimão pensou que estava mudando o destino, mas tudo que ele fez foi confirmar que o destino já estava escrito. Agora avança comigo para 2024, para agora, para o momento que você está vivendo. Aquele portão continua fechado. Nenhum governo conseguiu abri-lo. Nenhuma escavação arqueológica conseguiu descelar ele. E olha que tentaram. Em 2003, houve uma tentativa de restauração estrutural da muralha próxima ao portão. Conflito diplomático internacional. Paralisaram tudo. Em 2019, novamente, durante escavações arqueológicas na área, tensões explodiram entre Israel e a autoridade palestina. Por quê? Porque todo mundo sabe o que aquele portão representa. Todo mundo sente o peso profético dele. E aqui está o que vai fazer você parar para pensar. Por que um portão? Simples pedras empilhadas, gera tanta tensão política e religiosa em pleno século XXI. Porque não é sobre pedras. Nunca foi. É sobre uma promessa que ainda está de pé. Uma promessa que reis tentaram enterrar, que impérios tentaram apagar, que séculos tentaram fazer esquecer. Mas promessas de Deus não têm prazo de validade. E esse portão fechado é a prova física, visível, inegável de que Deus não mudou de ideia. Ele não desistiu de Jerusalém. Ele não desistiu das profecias. E com toda certeza, ele não desistiu de você. Porque pensa comigo, se Deus manteve um portão específico fechado por 500 anos, esperando o momento certo, quanto mais ele está trabalhando nas situações da tua vida que parecem fechadas, impossíveis, sem solução, e agora vem a parte que vai te deixar sem ar. Tem uma segunda profecia sobre esse portão, uma que a maioria das pessoas nunca conecta com a primeira. Zacarias capítulo 14. Outro profeta, outra visão, mas a mesma história profética. Ele descreve um dia futuro, um dia de batalha final, onde todas as nações se ajuntam contra Jerusalém. A cidade está cercada. Parece o fim. E aí ele diz algo que gerou debates entre estudiosos por séculos. Naquele dia, os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, de leste a oeste,
formando um vale muito grande. Você pegou a geografia disso? Monte das Oliveiras, do lado de fora, a leste de Jerusalém, do outro lado do vale de Cedron. E do outro lado desse vale, separado por apenas alguns metros, está o portão oriental, selado, esperando. Então a profecia diz: os pés de Jesus tocam o Monte das Oliveiras. O monte literalmente se parte, um grande vale se forma. E aí, o que acontece a seguir? A Bíblia não descreve em detalhes, mas conecta com Ezequiel. O príncipe, o único que pode abrir aquele portão, caminha em direção a ele. Agora imagina a cena, não com fantasia, mas com a certeza profética do que vai acontecer. O céu se rasga, glória indescritível desce. Jesus, não mais como o cordeiro manso, mas como o leão de Judá, pisa no Monte das Oliveiras. A terra treme, o monte se divide, e ele começa a caminhar em direção ao vale, em direção àquela cidade que o rejeitou 2,0 anos atrás, em direção àquele portão que tem esperado séculos por esse momento. Os guardas não vão impedir, os cemitérios não vão contaminar, as pedras seladas não vão resistir, porque quando o Rei dos Reis se aproxima, quando o Criador do Universo caminha em direção ao que lhe pertence, não há força humana, não há decreto político, não há selo físico que possa resistir. E aqui está a verdade que vai ressoar na tua alma como um trovão. O portão selado não é sinal de derrota, é o maior sinal de triunfo já colocado na história humana. Porque cada dia que ele fica fechado, cada ano que passa, cada século que se acumula, é mais uma camada de prova de que quando Deus faz uma promessa, nada nem ninguém pode mudar. Suleimão selou o portão, profecia cumprida, construiu cemitério na frente, criou um obstáculo impossível para a força humana. E isso é perfeito, porque assim, quando Jesus voltar, não vai haver nenhuma dúvida de que foi um ato sobrenatural. Nenhum arqueólogo vai poder dizer: ah, foi um projeto de restauração. Nenhum político vai poder dizer: foi um acordo diplomático. Nenhum cético vai poder dizer: foi coincidência. Porque o que está selado por 500 anos, o que tem cemitérios guardando, o que gera conflitos internacionais só de pensar em tocar, só pode ser aberto por um poder. O poder daquele que falou e o universo existiu. O poder daquele que morreu e ressuscitou. O poder daquele que prometeu voltar e sempre cumpre sua palavra. E quando aquele portão se abrir, não por mãos humanas, mas pela presença do Rei, vai ecoar em toda Jerusalém, em todo Israel, em todo o mundo, o grito que foi profetizado: bendito o que vem em nome do Senhor. As pedras que foram empilhadas para impedir vão se tornar testemunhas do poder de Deus. O cemitério que foi posto para profanar vai se tornar testemunha da santidade de Deus. O selo que foi feito para esquecer vai se tornar testemunha da fidelidade de Deus. E todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, todo olho vai ver que Jesus Cristo é o Senhor. Foi, é e sempre será. Agora, deixa eu trazer isso para a tua realidade. Você tem um portão selado na tua vida? Aquela situação que parece tão fechada, tão impossível, que já nem ora mais sobre isso? Aquele relacionamento que parece morto? Aquela doença que os médicos dizem que não tem cura? Aquela provisão financeira que não vem? Aquele sonho que foi enterrado sob toneladas de decepção? Aquele filho que se afastou e você já perdeu as esperanças? Escuta o que esse portão em Jerusalém está gritando para você hoje. Deus não esqueceu. A promessa ainda está de pé. E no tempo certo, o que está selado vai se abrir. Talvez não seja do jeito que você imagina. Talvez não seja no tempo que você planejou. Mas vai ser no tempo dele. E vai ser de um jeito que só ele pode receber a glória. Porque quanto mais impossível parece, quanto mais tempo passa, quanto mais pesadas são as pedras que selaram tua situação, maior vai ser o testemunho quando Deus mover. Sabe por que Deus deixou aquele portão fechado por 500 anos? Porque Ele está construindo um testemunho que vai atravessar gerações, uma prova que ninguém vai poder negar. E Ele pode estar fazendo o mesmo na tua vida. Então, enquanto o mundo olha para o portão selado e vê história antiga, vê turismo, vê apenas pedras, nós olhamos e vemos esperança viva. Vemos a promessa de que Ele voltará. Vemos a certeza de que Ele cumpre sua palavra. Vemos a prova de que o triunfo já foi decretado. E se você está vendo esse vídeo hoje, se entre milhões de conteúdos você clicou justamente nesse, não é coincidência. É Deus falando direto contigo. Ele está te dizendo: eu não mudei. Minhas promessas não falharam.
O que eu falei sobre tua vida ainda vai se cumprir. Mantém tua fé, porque eu sou especialista em abrir portões que parecem impossíveis. Então hoje, agora, você precisa tomar uma decisão. Vai olhar para os portões fechados da tua vida com olhos humanos, vendo apenas impossibilidade, ou vai olhar com olhos proféticos, vendo a preparação para um milagre que só Deus pode fazer? Porque em Jerusalém tem um portão esperando há 500 anos. E quando ele se abrir, vai provar para o mundo inteiro que Deus mantém suas promessas. Não importa quanto tempo passe. Não importa quantos impérios tentem impedir. Não importa quantas pedras sejam empilhadas. O rei está voltando. O portão vai se abrir. E o triunfo de Jesus será completo, total, inegável. E enquanto esse dia não chega, enquanto aquele portão permanece fechado, ele está pregando um sermão silencioso, mas poderoso. Confia, espera, acredita, porque o Deus que prometeu é fiel. O último sinal em Jerusalém não é de fim, é de esperança garantida. Fica firme, tua vitória também já foi decretada.